O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que haviam feito e ensinado. Ele lhes disse: Vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos os viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Hoje nós celebramos o 16º domingo do tempo comum e tem como ponto de referência na celebração pela liturgia da palavra um pouco a situação do pastor, aquele que muitas vezes é contestado, mas que certamente conduz as ovelhas a um bom termo. Vamos pegar pela última frase do Evangelho, o último versículo. Jesus ensinava-lhes muitas coisas. Certamente, quando Jesus convidou pessoas para o seguirem, Ele não convidou e falou assim, agora vocês vão ali e façam isso, aquilo. Ele primeiro gastou tempo para lhes ensinar alguma coisa. É aquela preparação para os seus discípulos, para os apóstolos, para ir e pregar o Evangelho. E não soltou aqui e ali, sem que eles pudessem saber o que estariam fazendo. Era necessário que ele desse um princípio, pelo menos um pouco, para que eles pudessem ter base e começar a evangelização. Por isso se fala que Jesus gastou 3 anos nessa formação. É uma catequese. Às vezes, quando a gente fala para alguém que tem que fazer catequese para a celebração da primeira Eucaristia, da Crisma, dos pais e padrinhos para batizados, para o casamento, muita gente pergunta, para que isso? Antigamente não tinha isso? Olha, que Jesus já formou os seus discípulos durante 3 anos. E a formação de Jesus era integral, impecável, e ele gastou tempo com eles. Quando ele disse, vem e segue-me, não é aquele negócio assim, uma vez por semana eu vou lá te ouvir. Não, eles foram fiéis a Jesus e procuraram aprender, e mesmo depois da morte, da ressurreição de Jesus, eles ainda se sentiram muito crus para a pregação, mas é claro que Jesus enviou a eles o Espírito Santo para que pudessem iluminar, ensinar mais ainda na pregação do Evangelho. E às vezes a gente começa a participar de uma coisa e já quer sair pregando, já quer falar, já quer fazer. E nós na igreja temos esse, vamos dizer, não vou dizer que é pecado, mas um pecado
de querer fazer as coisas de imediato. Nós precisamos nos preparar para nós falarmos, para fazermos, para testemunharmos. Isso depende de cada um. Olha que nós fomos batizados, somos, né? Não é que fomos, né? Fomos coisa do passado. Nós somos batizados, mas nós recebemos o batismo, a maioria, se não forem todos, ainda recém-nascidos. E quanto tempo a gente vai aprendendo? E às vezes a gente fala assim, não, o que o Espírito Santo inspirar na hora está bom. Não. Não vamos julgar responsabilidade para o Espírito Santo, que é a nossa responsabilidade. É claro que nós precisamos contar, sem dúvida nenhuma, com a inspiração, com a ação do Espírito Santo em nós. Nunca podemos desprezar, mas precisamos fazer a nossa parte. Vamos pensar alguém que vem tocar ou cantar numa missa. A pessoa nunca tocou um instrumento. Assim, eu vou lá, o Espírito Santo me inspira. Vem para ver. Essa música eu nunca aprendi. Lá na hora a gente vê. Tenta cantar para ver. Os melhores músicos não fazem isso. É interessante que a gente pode ver novelas, teatros. Teatro a gente pode ser uma coisa mais próxima de nós do que novela, mas os atores talvez vão repetir uma cena, vão apresentar o teatro 1 milhão de vezes, com exagero. Em todas as apresentações eles têm que ensaiar. Vai falar a mesma coisa, vai ser a mesma cena, mas tem que ensaiar. Um jogador de futebol, a coisa que ele sabe fazer, quase que é só mesmo jogar bola, tem um talento, mas tem que treinar. Então, alguém ficou fora, fulano agora está voltando aos treinos. Tem que treinar. Para as coisas da igreja também, para a evangelização, para a nossa vida de cristãos, nós precisamos treinar. Às vezes esse treino pode constar num silêncio na oração, pode constar numa preparação que a gente faz em casa, na nossa caminhada para a igreja. Se é uma música, eu preciso ensaiar, preciso aprender bem. Se é a proclamação da palavra de Deus, que não é apenas uma leitura, eu preciso transmitir a palavra de Deus para os outros, não é apenas uma repetição daquilo que está escrito, mas é proclamar, é anunciar a palavra de Deus. Tanto que no Evangelho a gente fala proclamação ou anúncio do Evangelho, segundo Marcos, evangelista desse ano. Então nós não falamos uma palavra nossa em que a gente pode errar à vontade. A palavra de Deus tem que ser ali firme dentro do que nós ouvimos. Então Jesus ensinava, e é por isso que nós precisamos também fazer esse treino da humildade, de poder aprender mais, de ouvir mais aquele que nos fala, que em princípio é o próprio Deus que tem a nos falar sempre, e Ele nos conduz por bons caminhos. E aí, vindo na situação da liturgia da palavra de hoje, lá no profeta Jeremias, conforme a primeira leitura, quando Nabucodonosor queria dominar todo um povo e levou a multidão, aquele povo de Deus, para o exílio na Babilônia, e que ali nomeou alguém que pudesse ser pastor daquele povo, e que ele queria que fosse segundo o seu coração, quer dizer, de perseguição, de maldade, de aproveitar daquele povo, mas aquele que escolheu, pode dizer, foi o contrário, porque foi aquela situação, o Senhor é a justiça. E Deus promoveu através de Sedecias a justiça para o seu povo, o bem para o seu povo. Ele foi aquele pastor que conduz
O Evangelho de São João, no capítulo 10, fala muito, Jesus fala isso: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. E como o pastor conhece as ovelhas, ele consegue fazer delas o que ele quiser. Quiser levar para o precipício, elas vão, leva para a pastagem, leva para as águas cristalinas, leva para a sombra, para o descanso, tudo isso. Uma vez um bispo que fazia uma reunião conosco, ele falou assim, que alguém falou para ele, coisa que a gente já imaginou muito, mas dessa maneira a gente talvez não tenha pensado bem. Numa estrada já vinha um pastor conduzindo as suas ovelhas. Do outro lado veio o pastor conduzindo as suas ovelhas. Os dois pararam na estrada e ficaram um bom tempo conversando. As ovelhas se misturaram. E agora, para separar? Simplesmente aquele que vinha saiu seguindo o seu caminho para lá e o outro seguindo o caminho para lá. As ovelhas se separaram naturalmente, porque elas conheciam o seu pastor. Isso esse bispo falou de quem viu isso na prática. Agora, recente, não é no tempo de Jesus, mas é claro, Jesus se coloca como bom pastor porque, mais do que esse pastor das ovelhas, ele nos conhece profundamente. E no Evangelho, quando Jesus, nos últimos domingos, ele estava sendo questionado: quem é esse que acalma o mar? Quem é esse que expulsa os espíritos maus? Quem é esse que ressuscita a menina lá, filha de Jairo? Enquanto ele era questionado, era admirado por muitos e perseguido por muitos outros, pelo ciúme, por medo da competição, medo de eles perderem seu lugar. E com isso Jesus estava sendo perseguido e sempre fugindo do perigo de morte. E quando ele reunia as multidões, aqueles que perseguiam tinham medo por causa do povo, que era grande quantidade. E no Evangelho de hoje também Jesus fala naquela vontade de levar os discípulos para o descanso. Também eles, diante de Jesus, eram ovelhas. Jesus era o pastor. Vamos atravessar o lago. Vamos para outra margem. Porque Jesus estava prevendo para eles um descanso. O Evangelho fala que eles não tinham tempo nem de comer. O descanso é necessário. Lá no livro do Gênesis, que relata a criação, quando Deus fez o mundo, para no sexto dia, Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. No sétimo dia, o que aconteceu? Descansou. Não é que Deus tenha se cansado, mas no sentido, nosso entender humano, era um dia de descanso. E Jesus provê para aquele povo descanso e atravessa o lago. Aí fala que todos viram Jesus e seus discípulos partirem e foram a pé e chegaram primeiro. Como? Não sabe. Muita gente fica preocupada em saber como que eles chegaram primeiro. Isso não nos interessa. O interessa é que aquele povo, estava sedento da palavra de Jesus. E Jesus fala: esse povo está como ovelhas sem pastor. Será que nós temos Jesus, esse único pastor que nos conduz? Então nós temos essa passagem belíssima de Jeremias, temos João no capítulo 10, temos esse texto de hoje que está aí na folha de vocês, e é claro o Salmo 22, o Senhor é o pastor, me conduz, nele encontro segurança, não me falta coisa alguma. Vamos nos agarrar a Jesus, temos a certeza que estamos bem protegidos, Ele só nos leva para o bom caminho. Façamos a nossa profissão de fé.